Olá, aqui é Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacau Felipe do Brasil. Nesta oportunidade eu falo da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Nós estamos em uma viagem missionária para fazer batismo de novos convertidos, pessoas, irmãos e irmãs que acreditaram no profeta Cacau Felipe. E onde tiver alguém que acredita verdadeiramente no profeta Cacau Felipe, lá nós iremos para fazer o seu batismo para a restituição. Hoje, o único batismo verdadeiro em toda a face da terra é o batismo da restituição da mensagem do profeta Cacau Felipe. Nesta oportunidade estou aqui com o irmão Rosalvo. O irmão Rosalvo que acreditou no profeta Cacau Felipe e já há algum tempo ele tomou o seu batismo. E voltamos a Fortaleza para batizar novos irmãos que o irmão Rosalvo evangelizou por meio da mensagem do profeta Cacau Felipe. Mas eu gostaria de saber do irmão Rosalvo. Irmão Rosalvo, você que já esteve nas igrejas, nas denominações, você que conhece bem a Bíblia, o que levou você a acreditar no profeta Cacau Felipe e tomar o seu batismo? Bom dia a todos que estão nos escutando. Eu vou dizer que desde 94 eu tenho procurado Deus nas igrejas. Eu estive na Igreja Universal e por pouco tempo percebi que Deus não estava na Igreja Universal. Depois passei para a Igreja Presbiteriana, eu descobri também que Deus não estava na Igreja Presbiteriana. Depois eu vim para a Assembleia dos Deuses e percebi que Deus não estava nas Assembleias dos Deuses. Depois eu fui ao pastor César Augusto João Pessoa, passei a acreditar em profeta, que outrora não sabia que Deus só falaria por intermédio do profeta. Porque Deus não está realmente nas denominações. Agora, por que Deus não está nas denominações? Porque continua você que está nas denominações, como eu estava nas denominações. Eu estava nessas denominações e continuava com meus pecados, com a mesma vida, não encontrava a libertação da minha alma. E eu passei a acreditar no profeta Cacau Felipe. Por que passei a acreditar no profeta Cacau Felipe? Primeiro que foi através de um sonho, que eu vi um negro sobre um cavalo branco no sonho, e aquela voz dizia: ande, assomo deste ministério profético. E quando eu acordei, estava lá o altar de Atos 19, queimando as falsas versões. Isso me veio a fazer com que eu cresça no profeta Cacau Felipe. Mas não foi bem assim. Eu fui examinar o livro do profeta Cacau Felipe. Ao ler o livro do profeta Cacau Felipe, eu fiquei impactado com o que o profeta falou. Eu fiquei assustado. Eu disse, eu penso até que meu casamento agora vai desambar, vai embora. Por quê? Porque é muito sério o que o profeta Cacau Felipe está a dizer. E o que eu creio no profeta Cacau Felipe. Por quê? Porque foi na mensagem do profeta Cacau Felipe que eu encontrei a libertação. Libertação de quê? Que estando Deus nas denominações, estando eu nas igrejas, tinha pensamentos imundos na minha mente. E fazia coisas que o profeta Cacau Felipe disse que não é para fazer, e fazia. E eu não sabia que aquilo era pecado. Até que, na mensagem do profeta Cacau Felipe, eu tive o conhecimento de que aqueles atos eram pecaminosos, que aquilo era desagradável a Deus e que Deus abominava aquelas atitudes. Então isso fez com que eu acreditasse e que Deus realmente tem um profeta vivo na terra. Eu era como Adão. Deus pegou Adão e pôs um sono nele. Eu passei dormindo 40 e poucos anos sobre a face da terra, nos leitos das denominações. Mas quando eu acordei, assim como Adão acordou, quando ele acordou, Adão, ele viu uma mulher. Quando ele acordou. Quando Jonas acordou lá no porão do navio, ele tinha em sua frente um grande peixe para engolir. E eu, quando eu acordei, eu vi o negro africano de Apocalipse 19, que recebeu de Deus a ordenança de dizer, pronunciar o julgamento e a mudança de vida. E o que o profeta Cacau Felipe está a dizer a toda a humanidade, foi isso que me impactou. Quando o profeta Cacau Felipe ele diz que um homem não deve colocar seus lábios nas partes íntimas da sua mulher, isso é verdade. Quando ele diz
que um homem não pode fazer relação sexual com sua mulher na posição de uma cadela, isto é verdade. Porque o profeta ele vem com uma nova mensagem, uma mensagem que o mundo não conhece, mas o profeta de Deus conhece. O profeta de Deus, ele diz que as igrejas é a isca, vê a isca, mas o profeta de Deus vê um anzol, que é os demônios que estão por trás das igrejas. E para concluir a pergunta dele, por que crê? Por quê? Porque nunca que Deus esteve nas Assembleias dos Deuses. Nunca que Deus está na Igreja Católica. Ele não está em nenhuma denominação. Deus está na sua palavra por meio de um profeta vivo. Imagine você que está a me escutar. Amós 3,7 das Escrituras. Vamos falar da Nelson Dark ou dessas falsas versões. É falso, porventura? Deus só fala por meio de um profeta ou não? Se Deus só fala por meio do profeta, de um profeta, então quem é o teu profeta? Essa é a minha resposta. Ok. Irmão Oswaldo, esses mais de 40 anos que você esteve lá nas denominações, lá, os pastores, os líderes religiosos lá, eles não lhe ensinavam que Deus fala só por meio de um profeta e que para Deus salvar, Deus deve ter um profeta vivo sobre a terra? Nesses 40 anos, você nunca ouviu esse ensinamento quando você esteve nas denominações? As denominações são impotentes para falar sobre este assunto. Primeiro, porque prevalece a incredulidade, de não acreditar em que Deus é capaz de enviar um profeta para a nossa geração. Então isso me leva a crer que eles não criam e que eles estão se favorecendo com dízimos e ofertas das ovelhas, das lãs, que eles pastoreiam, estão se enriquecendo ilicitamente. Isso não é bom. E eu não era muito bem visto nas denominações, porque eu via essas coisas e quando eu falava era tido como um irmão problemático. Por quê? Porque não tolero o erro? Porque eu não aceito uma coisa que é anti-palavra, uma coisa que não é de Deus? Os pastores fazem as suas assembleias, são diabólicas. Faz as suas reuniões, tem o seu partidarismo. E hoje estão aí enfiados nas igrejas, nas políticas, falando bobagem, envolvendo as coisas de Deus com as coisas de César. Deus não tem nada a ver com César. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele não poderia ensinar porque eles nunca aprenderam de um profeta vivo. Irmão Oswaldo, quando o irmão diz que depois de 40 anos nas denominações, 40 anos lá nas igrejas, bem, isso é muito tempo, 40 anos é uma vida. E quando o irmão diz isso, que depois de 40 anos de escravidão, depois de 40 anos no leito das denominações, você encontrou a verdade, que é um profeta, isso nos faz lembrar do jovem rico, que quando Jesus Cristo estava sobre a terra no ano 33, esse jovem rico era como todas as pessoas que estão sobre a terra, que acreditam na vida após a morte e desejam ser salvos. Esse jovem rico, no tempo de Jesus, ele também queria ser salvo. Ele era apenas mais um dos muitos judeus, das muitas pessoas que havia sobre a terra, e queria ser salvo. E quando ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo, Jesus Cristo diz para ele abrir mão, vender tudo o que ele tinha e vir seguir ele, Jesus, para ter a vida eterna. Por esse jovem ter muitas propriedades, muitas coisas, a Bíblia diz que ele ficou triste, ele não queria vender, abrir mão, deixar tudo aquilo que ele havia construído durante toda a sua vida. Mas desse lado aqui, quando o irmão diz que vendeu, deixou para trás, abriu mão de 40 anos nas igrejas para seguir um profeta vivo, isso nos faz lembrar desse outro homem lá, mas desta vez, nesta ocasião, este homem não quis vender tudo o que tinha para acreditar, ou melhor, para seguir Jesus, seguir o profeta vivo do seu tempo. Mas gostaria de fazer uma outra pergunta para o irmão. Dado que agora você é um discípulo do profeta Cacau Flipe, você foi liberto, você recebeu a sua liberdade, né? Você antes estava nos cárceres das igrejas, nas prisões de Satanás, que são as igrejas, as denominações. Deus libertou você por meio de um profeta. E o que a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, é um profeta vivo. Por isso que Noé, no seu tempo,
Ele era unigênito. Unigênito é único. Ele era o único profeta de Deus no seu tempo. Ele era o unigênito filho de Deus no seu tempo. Jeremias no seu tempo, Isaías no seu tempo, Moisés no seu tempo e Jesus no seu tempo era o unigênito filho de Deus. E mais tarde, para as nações, Paulo era o unigênito filho de Deus. Sendo hoje, Cacau Filipe, o unigênito filho de Deus, o único profeta de Deus hoje sobre a terra, se verdadeiramente Cacau Filipe vos libertar, vocês serão livres. Dado que o irmão já está livre, né? Dado que você saiu da grande Babilônia, que são todas as igrejas que estão sobre a terra, e você tomou o seu batismo para a restituição e para a sua salvação, o que você pensa em fazer agora com a mensagem do profeta Cacau Filipe? Eu tenho um grande desejo no meu coração. Se eu tiver a oportunidade de ir de cidade em cidade, de casa em casa, de igreja em igreja, eu irei. E eu anunciarei e direi que Cacau Filipe hoje é o caminho, a verdade e a vida para a nossa geração. Você que está a me escutar, você não pode dizer para mim ou para as pessoas, ou vir aqui dizer que Jesus Cristo é o seu profeta. Porque Jesus Cristo foi enviado somente às ovelhas perdidas, ainda estava perdida da casa de Israel. E até onde eu tenho, até onde tem o meu conhecimento, até onde eu entendo, ele só tinha 12 apóstolos. Tem pessoas aí dizendo que são apóstolos de Jesus. O senhor Valdomiro Santiago disse que é apóstolo de Jesus. Mas ele é qual dos 12? Ele só tinha 12 no ano 33. Como que ele é um apóstolo de Jesus se ele não foi estabelecido por Jesus? Você que diz que é discípulo de Jesus. Qual deles? Ele tinha 70. E ele só vê as ovelhas perdidas da casa de Israel. É você de Israel? Porventura? Se você não é, então ele não veio para você. O que veio para você, para a sua geração, foi o profeta Cacau Filipe. É o profeta vivo de Deus para esta geração. E um discípulo do profeta Cacau Filipe, ele não está para brincadeira. Não está para saindo aí de pecado em pecado. Ele está para dizer que Deus, só tem um Deus no céu e o seu Filho na terra. E quero vos dizer que as Escrituras diz que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Entendeu? Então, quem é o filho? É o profeta vivo da sua geração. Então, esta é a minha resposta. Como que eu posso ser discípulo de Jesus? Eu não vivi no ano 33. Eu não sei de quem era o dono daquele galo que cantou lá quando o Pedro negou. Eu não sei quem era o dono daquela jumentinho lá que Jesus andou. Eu não sei. Eu não vi aqueles 2 ladrões na cruz. Eu não estive lá. Mas Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. E se eu não me engano, Mateus 11, 23, Jesus disse que enviaria profetas. E enviou Paulo. Enviou Paulo a todas as nações, aos gentios. Enviou Lutero, enviou John Wesley, enviou o William Branham. E agora estamos à meia-noite. A meia-noite é escura, tem que ser um negro pregando. Não é um branco europeu, não. Primeiro Deus fala com os amarelos, Paulo. Depois fala com os brancos, com Lutero, Wesley. E depois fala com o avermelhado, William Branham, americano, da tribo de Cherokee. E hoje estamos à meia-noite, só pode estar a falar com o negro. Cacau Filipe é um maestro da palavra de Deus. É o Filho de Deus na terra. E se querem ser salvos, abaixe o aplicativo do profeta Cacau Filipe. E que tu encontrará lá palavras de vida eterna enviadas por Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. E Cacau Filipe é o seu servo. Sim, irmão Oswaldo, e de fato as pessoas não entendem por que Deus tem que ter um profeta hoje sobre a terra. Bem, isso é muito simples. Primeiro porque tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, não é? Todos vão concordar que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, antes de chegar no papel, antes de chegar nos rolos, e hoje está nas Bíblias, ela veio por meio de quem? A palavra de Deus veio por meio de quem? Por meio dos profetas. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Deuteronômicos, esses livros vieram por meio de quem? Quem era que disse aquelas coisas? Aquelas palavras saíram da boca de quem? Da boca de Moisés, um profeta. Então, tudo que nós sabemos sobre Deus, ou tudo que é a palavra de Deus, que as pessoas consideram como a palavra de Deus, a Bíblia, de fato estou de acordo com a palavra de Deus,
Essas palavras primeiro saíram da boca dos profetas. Se não fossem os profetas, a Bíblia não existiria, porque a Bíblia é o livro dos profetas. Isso significa que os profetas é maior do que a Bíblia. Os profetas é mais importante do que a Bíblia, porque a Bíblia tornou-se os frutos e os profetas são as árvores. Como que o fruto, a Bíblia, pode ser mais importante que o profeta? Será que os frutos, os livros da Bíblia, de Gênesis a Malaquias, era mais importante do que Jesus, que era árvore? Será que os livros da Bíblia, os frutos dos profetas, era mais importante do que Paulo, o profeta vivo? E Lucas 11:49, Mateus 23:34 e 35, Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Mas, irmão Oswaldo, eu gostaria de fazer uma última pergunta para nós concluirmos. Dado que agora você encontrou as palavras de vida eterna, dado que você encontrou a salvação do seu tempo, que é o profeta Caco Filipe, dado que você encontrou a água que jorra para a vida eterna, a mesma água que Jesus Cristo oferecia para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, Jesus diz: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pedirias água e eu te daria águas que jorra para a vida eterna. Estas águas tratavam-se da mensagem de Jesus de Nazaré. Aquela mensagem, aquela água jorraria para a vida eterna, ia dar vida eterna para todos que recebessem a mensagem de Jesus Cristo. Dado que agora, irmãos, você encontrou esta água que jorra para a vida eterna, você encontrou o profeta de Deus para a sua geração, e como cearense e como brasileiro, o que você diria primeiro ao seu povo cearense e também aos seus compatriotas brasileiros? Muito bem, boa pergunta. Quando Jesus esteve lá, em seus dias, entrou na sinagoga, ele não pediu uma Bíblia para ler. Isaías 61. Ele não pediu uma Bíblia, ele deu um livro. Quando ele fala isso, ele está a dizer que um profeta ele tem um livro. O profeta faz um livro. Moisés tinha 5 livros. Isaías tinha o seu livro, Jeremias tinha o seu livro. Jesus tinha os 4 evangelhos lá estabelecidos. O William Branco tem o seu livro. Lutero tinha suas teses. E Caco Filipe tem o seu livro. O que eu tenho a dizer para o meu povo cearense, para o povo cearense, pelo qual eu também sou um cearense, com muito orgulho, o que eu tenho a dizer é que se você está numa denominação, e se seu pastor não ensina que Deus só fala através de um profeta, como está escrito na sua Bíblia, em Amós 3:7, fuja, corra, porque é demônio. Porque é um filho do diabo, Satanás, que está a dirigir vocês. E o fim só pode ser o inferno. Eu falo isso porque eu fui muito longe no sistema denominacional. Deus nunca aprovou o sistema denominacional. Isso é coisa de homem. Deus tem o seu filho na terra, o seu profeta na terra. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senão ele não seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, só tem uma maneira. Amós 3:7 diz que o Senhor Jeová não fará coisíssima alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A você das denominações, eu lhe peço humildemente, a você que se acha um teólogo, um PhD, um DDD, um LLD, uma pessoa poderosa nas escrituras, quero dizer que você não sabe de nada. Você, diante da mensagem do profeta Caco Filipe, seus diplomas, suas teologias, seu conhecimento cairá por terra. O apóstolo Paulo, nas escrituras do apóstolo Paulo, ele chegou a dizer como deve crescer no conhecimento, tem que ter conhecimento, sabedoria e inteligência. E o que é conhecimento, irmãos? É algo que nós adquirimos. E o que é sabedoria? É a aplicação do conhecimento. E o que é inteligência? É a resposta na hora certa. E qual é o conhecimento que eu tenho hoje? É que Deus tem um profeta na terra. E o que é sabedoria? Eu aplicar o que este profeta está a dizer. E o que é inteligência? É você reconhecer que Deus só fala por meio de um profeta. Isso é ser inteligente. Isso é ir para o céu. Deus não ia deixar que esta geração passasse sem um julgamento e sem o seu profeta vivo. Porque se Deus não enviasse um profeta para esta geração, ele terá que ressuscitar toda Sodoma e Gomorra, porque ele é um Deus injusto e muito injusto. Como ele não é injusto, ele enviou seu filho, o profeta Caco Filipe, para esta geração. É um negro africano que não tem compromisso
com o pecado, mas tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o que diz. Assim diz o Senhor. E para que todos estão a me ouvir, foi o profeta Cacau Felipe que profetizou o coronavírus em 20 de outubro de 2002. E em 2019 apareceu aquilo que o profeta Cacau Felipe disse que viria sobre a face da terra. Não julgue o profeta Cacau Felipe sem antes examinar. Leia o livro do profeta Cacau Felipe e encontrarás descanso para a tua alma. Encontrarás salvação na tua vida, da tua esposa, da tua filha, dos teus filhos drogados, da tua filha demoniada. Você encontrará libertação, porque são palavras de vida eterna. Não deixe o seu orgulho bater no seu coração, for mais forte. Não deixe que as suas teologias, suas posições faça com que você se sinta muito grande. Desça do pedestal. Não queira ser grande, porque só há um grande, e este é Deus. Seja humilde, seja simples, seja sincero mesmo com você mesmo. Eu estava nas denominações buscando a verdade, mas como eu não tinha encontrado, eu cobiçava, eu mentia, eu enganava, eu desejava e fazia coisas erradas e vivia perturbado, muito perturbado. Enganava as pessoas. Mas nesta mensagem, estando eu na mensagem, sendo batizado, nesta mensagem do profeta Cacau Felipe, Satanás só tem o meu passado para falar. Mas fale agora. Agora que sou discípulo do profeta Cacau Felipe. E eu estou aqui, eu não caí aqui de paraquedas. Não foi fácil chegar por aqui. Houve grandes obstáculos. Foi muito difícil. Eu encostei aqui por um sonho, cheguei aqui pelo sonho, fui examinar. Tudo que o profeta diz é verdade. Cale-se toda a terra diante do profeta vivo, diante do profeta de Deus. E Elias não é maior do que Cacau Felipe, o profeta Elias. Noé, Isaías e Jeremias não é maior do que o profeta Cacau Felipe. O profeta maior hoje na terra chama-se um profeta vivo. Você viu o que a Escritura diz? Que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos? Uma pergunta para você. O profeta da sua igreja, o profeta, cadê o profeta vivo da tua igreja? Ah, o pastor. Pastor? E quem estabeleceu esse pastor? Pode ir lá ver que nenhum profeta estabeleceu esse pastor. Foi um outro pastor que estabeleceu ele pastor. Isso é demônio puro. Só quem pode estabelecer um pastor é um profeta. Você viu o que Deus disse lá para Moisés? Vem aí teu irmão Arão, unja. Segunda ordem, né? Tem que ser um profeta. Estabelecer o apóstolo, o evangelista, né? O pastor não está nem no que ele faz um serviço para Deus. Agora esses pastores estão atrás disso, ó, de dinheiro. Você sabia que o mundo já está sabendo disso? O mundo já está conhecendo essa decepção tão grande do mundo evangélico. Mas aqui na meia-noite, aqui no clamor da meia-noite, esta imundícia, para entrar nessa mensagem, essa imundícia fica no lado de fora. Porque Cacau Felipe, ele não veio para brincar com o evangelho. Ele veio para dizer que Deus está disposto a salvar a tua vida, a tua alma, mas você deve estar disposto a abandonar o pecado. Muito obrigado, irmão Zalvo. Eu que agradeço. Eu também gostaria de deixar um conselho para todas as pessoas que irão nos assistir em uma oportunidade, que de fato você não pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo, de acordo com João 7,50. Então, se você deseja saber quem é o profeta Cacau Felipe, esta é a sua oportunidade. Que oportunidade? Você está vivo. Enquanto você está vivo, há uma esperança para você. Baixe o livro do profeta Cacau Felipe no Play Store, no App Store. Basta procurar por Livro do Profeta Cacau Felipe. Baixe o aplicativo, faça o download na língua portuguesa, leia ou ouça as pregações e depois você tire as suas próprias conclusões. Os discípulos do profeta Cacau Felipe estão no Brasil para dizer que há um profeta de Deus sobre a terra. Deus está vivo, Deus fala e Deus fala como sempre falou e como sempre falará, que é por meio de um profeta. Que Deus abençoe e ajude todos os seus filhos e filhas que estão sobre a terra em busca da salvação e que amam a Deus. Amém.